Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live e essa é uma live especial da semana de aquecimento para o nosso encontro. E eu acho que vai ser bem legal essa semana. Estou preparando umas coisas bem diferentes. Tomara que vocês aproveitem, né? Esse é o nosso objetivo sempre. Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Meu roteirinho que eu fiz para poder trazer um conteúdo bem bacana para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Janaína Ksenen, sou facilitadora em constelação familiar e tenho sempre o objetivo de trazer conteúdo para transformar a vida das pessoas. Essa é a minha paixão, ajudar as pessoas a se encontrarem, se reconectarem e serem mais felizes. É basicamente isso que eu gosto de fazer. E nós vamos ter no dia 23, sábado agora, um encontro presencial que vai ser o último do ano. A gente está preparando umas coisas super bacanas. E para as pessoas que já se inscreveram, para aquelas que estão decidindo se inscrever, a gente pensou em fazer essa live. Vai ser todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, com a ideia de quem já se inscreveu entender um pouquinho mais do que vai acontecer lá, quem está ainda indeciso, pensar um pouquinho se faz sentido, se esse é o momento para estar com a gente no sábado. E hoje, especificamente, eu pensei em falar sobre o que é a constelação. Eu sei que é um tema vasto, tem literatura, né? E é complexa a literatura, mas eu vou trazer assim da forma mais simples possível. O meu objetivo aqui é talvez te ajudar a entender o que é constelação e ver se talvez ela sirva para sua vida. Basicamente é isso. E eu vou falar 30 minutinhos, é para ser rápido, é nesse nível que eu falo mesmo, quem me conhece sabe que eu falo meio corridinho, para trazer um pouquinho de conteúdo, uma dose para a sua vida de constelação hoje, tá bom? Então, de repente, você está procurando aí entender um pouquinho mais da sua vida, qual um caminho para mim. A gente tem sempre questões para ser resolvidas, né? Aonde será que eu posso resolver? O que a constelação pode me ajudar, né? Isso eu acho bem fascinante na constelação. Falei, né? Vai ser rapidinho. 30 minutinhos a gente já conclui. Eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, que eu viajo, né? Vou embora, depois não me encontro mais. Então, assim, para começar a falar o que é a constelação, de uma forma bem simples, eu não vou usar os termos que a gente aprende na teoria. A constelação, eu tenho que falar primeiro quem foi o grande precursor da constelação. Bert Hellinger. Eu tenho um livro aqui, tem uma foto linda dele, que eu adoro. Prazer, Bert Hellinger. É um alemão já falecido. Ele foi padre, filósofo, terapeuta, psicanalista, então um grande estudioso. Ele conheceu, já existia ali os fundamentos da constelação familiar, mas ele foi responsável por mergulhar na constelação, por construir uma teoria por trás. Então ele é o grande nome da constelação. Se você procura uma constelação e a pessoa não fala de Bert Hellinger, cuidado, ele é a base de tudo. Então, o que é na prática, né? O que é essa constelação? O que ela pode fazer na minha vida? Ela é como se fosse um mapa dos nossos relacionamentos familiares. O Bert considera que nós somos fruto do nosso sistema. Se eu fizer um exame de sangue aqui, eu vou saber que eu tenho uma memória aqui, né? Meu DNA vai dizer quem são meus pais, meus avós, até a região da onde vieram, né? Os imigrantes. Então eu tenho essa memória genética, mas eu tenho também uma memória emocional. São traumas, dores vividas por meus antepassados podem estar atuando hoje na minha vida. Padrões vividos por meus antepassados podem estar hoje impactando a minha vida e inconscientemente eu não sei disso. Então a constelação é uma forma de ampliar, pôr uma luz sobre isso para você entender. Veio do alemão a tradução como constelação, mas eu acho que ela é pouco, né? Ela devia ser mais abrangente, porque constelação ainda remete a alguma coisa meio de astrologia, astronomia, não tem nada com isso. Talvez se ela pudesse ter uma palavra que descrevesse melhor o que ele queria dizer, é uma reconstrução familiar, uma reordenação familiar. Mas então, seguimos como constelação, mas vocês sabem que tem muito mais por trás disso. Então, ela tem essa ideia de olhar, identificar bloqueios nesse sistema de onde viemos e que talvez estejam replicando hoje na nossa vida. Eu gosto de pensar na nossa vida como sendo um rio.
um rio que vem vindo lá dos nossos antepassados, dos bisavós, tataravós, e vem vindo, e veio vindo, vem trazendo coisas dos nossos bisos, dos nossos avós, dos nossos pais, e chega até a gente. A gente dá para imaginar um rio que tem ali seus momentos de uma corredeira mais forte, talvez um lugar onde se estreita esse rio e passa só um pouquinho de água, né? Tem também isso. O que eu tô querendo dizer? Se estamos aqui hoje, eu falando e você ouvindo de alguma forma, a hora que for que você estiver ouvindo isso, a vida chegou na gente, isso é uma realidade. Talvez aqui ela tenha vindo rara, sabe? Um fechinho de água só, e não um rio caudaloso, né? Então a constelação olha para esse rio e ela quer com isso abrir as comportas, que venha mais água. Daí você me diz assim, mas ok, tô tudo bem com o meu sistema, não tem problema nenhum. Mas eu tô dificuldade de relacionamento amoroso, dificuldades com dinheiro, questões no trabalho, dificuldades com a sua profissão. Tudo isso é sinal de que o rio está fazendo muita curva e não está trazendo a água fluir. Isso é muito importante, você entender que você pode olhar para a sua vida através da constelação de uma forma a ampliar o fluxo. Eu adoro a palavra fluxo. Você pensa deixar fluir mais água. Passando por você, um rio talvez que chegou aqui meio estreito, pode chegar lá na frente com muito volume de água. E o que é essa vida? O que é toda essa água? É alegria, é felicidade, é amor, é prosperidade, é tudo de bom que nós merecemos, né? E que com certeza nossos antepassados querem para nós. Às vezes você não entende porque na tua história, da tua família, existe tanta escassez, por exemplo, né? Tô dando um exemplo. Sei lá, o meu pai sempre com muita dificuldade, o meu avô sofreu muito também, ou foi enganado com dinheiro, e às vezes esse padrão vem se repetindo. Meu pai fracassou no negócio dele, eu tentei 2, 3 negócios e não consegui prosperar, meu avô perdeu tudo, entendeu? Que a memória de escassez está fluindo nesse rio aí, você tem que olhar para ela. Essa é a ideia da constelação, tirar os bloqueios, liberar o fluxo. Então, exemplos concretos. Conflitos familiares, dificuldades, né, de resolver questões familiares, dificuldade de relacionamento, eu já falei, não tem como você conseguir um relacionamento saudável, feliz, respeitoso, se você não teve isso na história da tua família, sabe? Você vai estar quebrando um padrão aí, vai estar sendo até se sentindo culpada de estar fazendo diferente do que foi feito antes. Então, padrões repetitivos é muito sinal de questões sistêmicas a serem olhadas. Você já sentiu isso de repente? Já percebeu que tem algum padrão aí na sua vida que se repete? Por exemplo, famílias que têm muitos acidentes, né? Meu pai morreu de um acidente de caminhão, meu avô também foi atropelado, ou um tio foi atropelado, sempre acidente de trânsito. São questões importantes para serem olhadas aí, com certeza padrões que têm se repetido no seu sistema. E como funciona na prática? Né? Falei o que ela pode te ajudar e na prática, Janaína. Então, quando a gente pensa em conflitos internos, né, dentro da família, oi, querida, que bom que você tá aí, Vá. Então, conflitos internos, por exemplo, eu lembro de uma constelação que a questão era do trabalho, não, a menina acho que queria mudar de cidade, estava muito apegada em casa, muito difícil de dar um adeus já com seus 25 anos, muito presa. E na constelação veio a questão da irmã dela. E ela falou, nossa, Janaína, a gente briga desde que eu me conheço por gente. Mas não são brigas assim suaves, são brigas de não se falar meses. Você imagina dentro de uma casa, 2 filhas, únicas filhas dessa família que não se falam. Imagina a atmosfera dessa casa. E a gente constelou isso, ficou muito forte, assim, que não tem como deixar para trás essa casa com toda essa desordem. Como é deixar o pai e a mãe? Você já bagunçou a vida toda desses pais, vendo essas filhas se brigando, e agora simplesmente vira as costas e vai embora? Ela vai ter um apego, ela não vai sair dali. E trabalhamos essa relação com a irmã dela, foi muito interessante. Passados uns 2 meses, mais ou menos, alguém me liga e fala, oi, Jana, eu sou irmã de fulana, que você constelou há um tempo atrás. Quando ela me falou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, nossa, elas estão se falando porque ela passou a indicação, né? A primeira coisa que eu falei. Eu perguntei qual era o objetivo dela, ela falou, olha, Janaína, eu não sei te dizer o que é essa constelação, mas eu preciso para minha vida. Muito engraçado.
A minha irmã saiu da constelação completamente transformada. Deu, né, dou um olhar mais tranquilo, ninguém sai completamente transformado de um encontro, né? Ela falou, mas olha, desde que ela saiu, a gente nunca mais brigou. E agora eu já tô sofrendo porque ela decidiu que vai morar na Europa e eu já tô sofrendo saudade dela. Quanto que eu passei a minha vida inteira achando que eu só ia ser feliz quando ela saísse de casa. Então, a gente olha para a constelação por seus efeitos. Bert sempre fala isso. Entender por seus efeitos. De repente eu faço aqui hoje querendo olhar para alguma coisa, eu não... Até esse problema deixa de existir, talvez eu nem me perceba que foi da constelação, mas passado algum tempo, você olha e fala, era essa questão que eu tinha aqui. É bem interessante. Às vezes, um benefício tangível também da constelação é liberação de cargas emocionais que talvez não pertençam a você, que é muito interessante como acontece isso nos casos da prática. Eu fui aqui tentando rememorar algum caso que dê para exemplificar isso. Eu lembrei de uma constelação também que eu fiz há muito tempo atrás e a questão dela era a dificuldade nos relacionamentos amorosos. Já estava se sentindo mais velha e sentindo cobrada de arrumar alguém, mas não tinha nenhum relacionamento bacana. O último que ela tinha tido, que ela considerava que ia casar, eles terminaram de uma forma muito leviana e ela continuava esperando por ele. De alguma forma ela achava, ele já tinha casado, inclusive, antes ela achava que ainda inconscientemente ela dizia, vai que ele termine lá e volte. E a mãe dela dizia a mesma coisa para ela, eu acho que o cara para você era fulano, olha que forte, né? E daí a gente começou a olhar para a constelação dela e ela contou que o pai viajou e morreu num acidente de caminhão, se eu não me engano. O pai foi e não voltou mais. E de alguma forma a mãe dela nunca mais casou, esperando a volta desse pai. Eu falei para ela, nossa, você percebeu que você tá igual a sua mãe? Você tá esperando a volta do teu ex, ou esperando que alguma coisa aconteça? Ela falou, meu Deus, é verdade, eu tô exatamente como a minha mãe. Exatamente como a minha mãe. Ninguém é tão bom quanto, eu espero que lá dê errado para vir dar certo aqui. Então, quando ela percebeu que ela estava repetindo exatamente o padrão da mãe, ela percebeu, opa, posso mudar isso, preciso mudar isso, não preciso ficar aqui carregando o que não é meu. Sabe a história da mochila? Carregar uma mochila, às vezes é pesada, né? Agora carregar 2 ou 3 mochilas. Então, na hora que você distribui, cada um carrega a sua, fica mais fácil para todo mundo, né? Então, ela já está num relacionamento super feliz, eu acho que desenrolou com certeza a questão da vida dela. Outro benefício que às vezes a gente consegue perceber claramente nas constelações são os alívios dos sintomas. Sintomas físicos ou emocionais. Muitas vezes estão relacionados a traumas. E a gente não percebe por quê, né? Da onde vem isso? Por que vem isso? E quando você consegue relacionar esse trauma para aquela questão, daquela dor que esse sistema carrega, você percebe que ele não tem mais porquê. O sintoma é sempre um mensageiro, está querendo sempre dizer alguma coisa pra gente. Quando a mensagem é recebida, não tem mais porquê do sintoma, né? Lembrei também de uma constelação que a questão dela era a obesidade, uma grande dificuldade, uma vida lutando contra a balança, contra o peso, tentando de tudo, já em situação bem, assim, autoestima muito baixa. E daí, quando ela começou a me contar a história dela, ela falou de um irmãozinho que faleceu 2, 3 anos logo depois dela. Eu acho que tinha um irmão no meio depois desse irmão que faleceu. E ela era muito pequena e ela esperou muito esse bebê. Só que a mãe perdeu o bebê nos últimos meses de gestação e nunca foi falado desse filho. Olha que coisa, uma exclusão que a gente chama na constelação. A mãe não falou, a mãe saiu com o pai passando mal, eles ficaram com a avó. A mãe voltou uns dias depois muito triste. Eles não perguntaram do bebê. Interessante, né? Olha como o sistema se protege de alguma forma. Não perguntaram do bebê, a mãe nunca mais falou e nunca foi tocado no assunto. Esse segredo, essa questão que ficou aqui toda, ela simplesmente deu lugar no próprio corpo para esse irmão que não teve lugar na família. E ela foi crescendo e simplesmente dando lugar e sofrendo por causa disso. Aí eu perguntei para ela há quanto tempo ela sofria com a obesidade. Ela falou, Janaína, praticamente a minha vida toda, eu não lembro de não sofrer com a obesidade. Eu falei, mas era uma questão, né? Quando bebê, esse irmão, ela faleceu quando ela tinha mais ou menos 6 anos, esse segundo irmão. E ela disse que
que ela não lembrava exatamente, mas ela lembra de pequena, quando o primeiro irmão nasceu, ela não lembra disso ser uma questão, mas começou a preocupar a mãe dela e levar em médicos a partir dos 6, 7 anos, exatamente quando o irmão morreu. Daí comentei isso com ela, sabe, é muito lindo, a gente brinca que a constelação, quando cai uma ficha, a gente tira o pé do chão. Eu adoro essa frase, do tipo, você fala, nossa, faz sentido, é isso mesmo. Né? E ela percebeu que tudo que ela tentava esse tempo todo, lutando contra a balança, era dar lugar para esse irmão. Tá, mas vai dizer, agora ela sai correndo, foi lá falar para a mãe, você nunca falou do meu irmão, você me deixou ficar obesa desse tamanho, né? Não. A mãe dela talvez nunca tenha esse conhecimento. Ela tem. Ela pode mudar a postura. Então a constelação, por isso que é uma reconstrução, ela traz a imagem para você e você pode colocar as coisas no lugar dentro do teu coração. E isso surge o efeito. Às vezes você vai falar assim, tá, mas como que os efeitos são percebidos? É imediato? Não é imediato, não é mágica, né? Não é mágica. Então não é de hoje para amanhã que vai mudar uma realidade. Hoje eu não tenho emprego, amanhã você vai ser contratada. Não é assim. Você tem que olhar e deixar que isso encontre um lugar dentro de você, né? Vou dar um exemplo meu, um prático meu. Eu trabalho com constelação faz uns 6 anos, propriamente dito, né? Depois das minhas formações, mas conheço as constelações há uns 15 e aplico ela na minha vida. Eu fui buscar as constelações para aplicar na minha vida. E percebi muita mudança desde então. Uma das questões que eu sempre olhei através do olhar da constelação e me sentia em falta era a família do meu pai. Meu pai foi adotado, recém-nascido, por uma família super querida que acolheu ele super bem. E ele nunca mais teve notícia. Minha avó morreu logo depois do parto, era a informação que meu pai tinha. E o meu avô pegou as crianças que eram os mais velhos, né? Devia ter 3 irmãos ali mais velhos, meu pai achava, e foi para o mundo. E nunca mais voltou para buscar meu pai. Era essa a informação que meu pai tinha. Eu acho que sei dessa história desde sempre, da minha vida inteira. E isso sempre me causou angústia. E eu perguntava ao meu pai, vamos procurar? Meu pai, não precisa, não quero. Meu pai sempre muito engraçado, então ele sempre fez brincadeira. Eu entendia como brincadeira, até cair a ficha que não estávamos diante de uma brincadeira. Meu pai, eu falava assim, pai, já pensou se a gente encontra o vô com fazenda, um fazendeiro rico, ainda na época da novela do Rei do Gado, eu lembro, se ele é o Rei do Gado e a gente tá aqui, né, pelejando na vida. E meu pai falava assim, do jeito que eu sou azarado, se eu encontrar vai estar doente e eu ainda vou ter que ajudar a cuidar. Olha que interessante. Eu achava isso engraçado, achava que era uma piada do meu pai. Hoje eu consigo entender, depois de anos olhando para isso através do olhar da constelação, que isso representava uma grande dor do meu pai. Pense alguém que não teve a oportunidade de conhecer seu pai, se dissesse, você vai encontrar seu pai, se ele amasse esse pai, né? Se esse pai tivesse um lugar dentro dele, você vai encontrar teu pai, quem sabe você cuide dele 1 ano, 2, os últimos anos da vida dele. Qualquer pessoa ia ficar feliz com essa oportunidade. Porque dizer, nossa, eu vou viver com meu pai que eu nunca vivi. E meu pai não tinha isso, porque ele não acreditava nisso. Então, meu pai tinha com certeza uma grande exclusão de toda a família biológica dele. A família que o adotou, uma família super querida, foi sempre muito amado por todo mundo. Meu pai tinha muitas irmãs, então ele teve muitas mães. Todo mundo dizia que era mãe do meu pai. E ele, então, viveu a vida sem esse desejo. E eu, com um desejo que eu não sabia da onde. Olha que coisa interessante. Eu tinha um desejo que eu não sabia da onde. Não era meu aquele desejo. Eu queria encontrar. E eu sugeria para o meu pai. E eu buscava de alternativas. Mas, assim, tinha grandes dificuldades, porque meu avô se chamava João Ferreira. Né? Tem poucos. Então, era muito difícil de localizar. Tentei algumas vezes. Olha o movimento que a constelação nos faz observar. Eu lembro que eu pedi para o meu pai buscar a certidão de inteiro teor de nascimento, não sei se vocês sabem disso, mas se você for no cartório e tirar a tua certidão, o nome é esse, certidão de inteiro teor do teu registro de nascimento, vai dizer quem foi compareceu, quem são os avós, quem são os bisavós, traz uma história maior do que aquela certidão que a gente conhece. E eu sempre pedi isso pro meu pai, ele ia sempre para Criciúma visitar os parentes, eu falei, meu pai na volta passa, pai passa, ele nunca ia. Um dia ele resolveu ir, depois de muita constelação, muito olhando para isso. E eu tive algumas oportunidades de colocar a família do meu pai, de tentar me reconectar com eles.
já que meu pai não queria. Meu pai trouxe essa certidão, lá tinha o nome dos bisavós, meus bisavós, né, dos avós dele. Nossa, ficamos super felizes, vimos como era escrito, era diferente, tal e tal. Pois, passados uns dias, eu falei, pai, me dá a certidão que eu vou tentar pesquisar alguma coisa, eu tenho alguém que pode nos ajudar. Você acredita que meu pai perdeu a certidão dentro da casa dele? Procurou que nem doido, não encontrava. Ah, tá aí na tua casa, procurava na minha casa, não achava. Não tava, simplesmente ele perdeu a certidão. Passado algum tempo, de tanto eu insistir, ele foi de novo, tirou uma outra via da certidão. Pois, só para te dizer, depois que ele faleceu, eu encontrei as duas vias da certidão. Ou seja, é muito inconsciente, né? Era não querer buscar, não querer olhar para isso. E só depois que ele faleceu, eu acho que a liberação desse assunto começou a ser meu, né? Que até então era dele, ele não queria, então eu não tinha nem, não achava nem força para encontrar solução para isso. Pois depois que meu pai faleceu, encontrei um site, por acaso, que eu até tinha entrado antes e não tinha achado nada, encontrei um primo morando em Porto Alegre, netos do meu avô e da minha avó, e a gente começou a pesquisar, eu encontrei a família, eu tinha tia viva, para vocês terem uma ideia, coisa que meu pai nunca encontrou. Eu tenho fotos do meu pai, do meu avô e da minha avó, que meu pai nunca viu. Olha que coisa interessante. Então, o que eu acho? Eu acho não, eu tenho certeza. A constelação se abriu para mim. Ela me mostrou que tinha algo ali para ser visto, e esse desejo de encontrar essa família por muito tempo foi forte dentro de mim. Precisou meu pai falecer para eu poder ter autorização de ir. Minha tia faleceu um mês antes de eu ir para Porto Alegre para conhecê-la. Olha que coisa, não era para ser mesmo. E eu tive lá, falei com minhas primas, mas o que aconteceu de efeito, né? Isso foi o trabalho de constelação de muitas vezes, mas o efeito que eu senti em mim, eu precisava ir lá. E eu lembro de uma das vezes meu marido me perguntou, né? Por que você vai? O que você quer? Indo até lá, eu queria até lá. Eu podia ter feito uma ligação por vídeo, mas eu queria ir até Porto Alegre e fui. Fui sozinha e fui corajosa. E, na verdade, eu acho que internamente eu tinha uma sensação de que eu queria mostrar que meu pai tinha dado certo. Queria mostrar o resultado do meu pai. Eu sou o resultado do meu pai. Eu sou o sucesso do meu pai, né? Eu já entendi isso pela constelação. Eu queria, de alguma forma, dizer assim, vocês abandonaram meu pai, mas ele se deu super bem, mesmo assim. Uma certa vingancinha. Provavelmente esse sentimento era do meu próprio pai, não tenho dúvida disso. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com outra coisa, uma outra energia. Eu conheci minha prima, que eu tenho mais proximidade, e ela me contou cada coisa. Eu descobri coisas da família do meu avô, e eu, assim, nas primeiras horas de conversa, do meu coração, aquele desejo meio de jogar na cara, sabe? Do tipo, meu pai deu super bem, era um super pai, meu pai era um super pai. No fundo, eu tava agradecendo pro meu avô. Que coisa, né? Eu consegui dar um lugar dentro do meu coração pro meu avô que eu nunca imaginei. Com certeza meu pai nunca tinha imaginado também. Hoje eu entendo que meu pai sobreviveu, que eu nasci, porque meu avô deixou meu pai para trás. A situação deles era tão triste, ele estava tão acabado com a morte dessa mulher, com 3 filhos pequenos, ele abandonou tudo e foi embora. E ele não tinha condições de levar. A informação que a minha prima tinha é que essa criança, que eles não sabiam nem se era menino ou menina, que foi deixada para trás, estava muito doente, provavelmente estava mesmo. Meu pai nunca teve essa informação. Porque minha avó morreu muito doente, meu pai também devia estar muito doente quando nasceu, e precisava desse cuidado. Então, assim, certamente, se meu avô levasse meu pai junto nessa empreitada, meu pai não teria sobrevivido. E a situação foi tão difícil que eles viveram, de maus tratos, com madrastas, com tudo que eu falava, meu Deus, meu pai teve tanta oportunidade com esse abandono, que eu consegui dar um lugar de gratidão para o meu avô. Isso transformou minha vida. Vou falar para você que esse movimento foi que me deu coragem de sair do emprego CLT que eu tinha. Sabe, eu quero viver do quê? Eu quero viver a vida, sabe? Eu não quero viver obrigada a fazer alguma coisa.
eu tenho mais para dar, eu quero sair desse lugar. Era essa sensação que eu tinha no emprego CLT, que eu estava sufocada. E eu consegui sair depois desse movimento de encontro ao meu avô. Não encontrei meu avô, obviamente, que já tinha falecido, mas eu consegui identificar coisas do meu pai, e isso é engraçado. Meu pai sempre muito querido, muito amável, mas ele tinha, com certeza, não tem como ter uma adoção, uma entrega, né, sem ter uma rejeição. Não dá para imaginar, meu pai elaborou super bem isso, não elaborou nada. Meu pai tinha uma grande mágoa desse meu avô que deixou ele para trás, e provavelmente dos irmãos. E os irmãos, que eu tive fotos e descobri histórias, a coisa mais linda, iguais meu pai. A cara do meu avô é a cara do meu pai, a coisa mais incrível do mundo. E eu tenho um tio que era mais velho, que morreu querendo encontrar essa criança. Ou seja, meu pai não sabia, mas eles queriam encontrar com ele. Lindo, né? Eu amo essa história, Ivanete, é a minha história. Depois que eu descobri tudo isso, me senti completa. Agora eu tô cheia. Olha que interessante isso. Isso transforma a vida da gente. Efeitos da constelação. Quando eu olho para isso, eu consigo entender, onde é que tá faltando energia de pai aqui? Eu tinha um pai maravilhoso. Eu vou dizer, nunca tive problema com o pai, mas meu pai teve com o pai dele. Afetou a minha vida também. Então, isso é constelação. É a condição de você olhar para tudo isso e trazer significado para tua vida e transformar por seus efeitos. Faz sentido para vocês aí? A Ivanete que gostou da minha história, faz sentido, né, Iva? Você que já constelou, me conte aí. Aqui é importante eu te dizer para quem é constelação, tá? Porque de repente você vai falar, é para todo mundo. Eu não acho que seja para todo mundo, confesso para vocês. Eu acho que é para aquelas pessoas que têm questões, que já identificaram suas questões, que se sente bloqueada, sabe? Eu acho que eu sinto aqui, gente, que eu tô carregando algo que não é meu. Já tem um certo autoconhecimento ou busca esse autoconhecimento, porque daí ela consegue fluir melhor. O que não é constelação é para quem quer vir fazer jogo de adivinhação. Eu já recebi gente falando, veja aí para mim se eu devo ficar casada ou não. Ou seja, tá delegando para mim resolver uma questão dela. Então, constelação tem que ser para pessoas maduras, que sejam capazes de mudar de postura. Que de repente eu chego aqui e percebo, né? Por exemplo, se eu tivesse constelado meu pai e eu falasse para ele, vamos pensar, precisa encontrar teu pai dentro de você. Por que você não busca teu pai? Ele vai dizer, porque senão eu vou ter que cuidar, né? Ele ainda era capaz de dizer assim, eu vou ter que cuidar. E ok, e qual é o problema de cuidar? Ele vai dizer, eu não gostava dele, eu tenho raiva do meu pai, eu sinto mágoa do meu pai. Então, tem que ser alguém que tenha condições de dizer isso. Por isso a gente não constela criança. Eu faço questão de não constelar criança porque eles não têm essa maturidade de entender ou entender o que cabe de transformação. Eles não têm essa condição. Então, por isso que a gente constela a partir dos 18, né? Às vezes um pouquinho antes, quando os pais entendem que a criança já tem esse grau de maturidade. E quando a questão está na criança, a gente constela os pais. Os pais vêm pelas crianças e falam, eu queria constelar o meu filho. E a gente trabalha com eles. Então, aqui é importante a gente quebrar qualquer padrão que tem estabelecido por aí, que diga que constelação é coisa mística, é coisa de espiritismo, é coisa de... Não é nada, não tem religião. A constelação não tem religião. Ela não traz contexto religioso nenhum, ela não é mística. A constelação é uma terapia, então ela é objetiva, ela vai olhar para você, a tua realidade, te ajudar a ver por onde você vai continuar a tua vida, ou por onde o teu rio vai começar a passar, por onde vai fluir melhor. Ok? Essa é a ideia da constelação. É uma abordagem, né, terapêutica, como eu já falei. Você acha que essa ferramenta aí pode te ajudar? Faz sentido para você? Era alguma coisa diferente do que você pensava antes? Se quiser, me fale aí. Eu acho que... tô chegando nos últimos minutinhos aqui. Meu objetivo era de 30 minutos de live. Eu tô conseguindo, vou concluir aqui dizendo que... o que eu queria com a live de hoje? Te mostrar um pouquinho do que é constelação e do que ela pode fazer na sua vida. Espero ter despertado aí talvez uma curiosidade, talvez uma conexão. Faz sentido, eu acho que é isso que eu quero. Talvez eu precise disso. Isso é a primeira ideia aqui. Tocar a sua vida de alguma forma, onde você acha que ela precisa ser tocada. Segundo intuito é te convidar, se você ainda não decidiu, de estar com a gente no dia 23, na Pousada Betânia, aqui no Bairro Alto. É das 2 às 6 da tarde, vai ser um momento presencial.
Nas próximas lives eu vou falar dos tipos de constelação e eu vou explicar melhor o que é a constelação que a gente vai fazer, que é uma constelação em grupo. Então eu vou explicar melhor nas próximas lives, fique atenta aí. Se você quiser se inscrever, tem o link na bio. Se você quiser me mandar uma mensagem aqui ou no direct ou no WhatsApp, fala, eu acho que eu quero, a gente pode conversar, se tiver dúvida eu te esclareço sem problema nenhum. Se você puder, eu peço que você encaminhe essa live de repente para alguém que você conheça, que queira conhecer um pouquinho mais de constelação, ou talvez, sabe aqueles papos de café que a gente vai batendo, falando, faz sentido, acho que fulana poderia ganhar algo com essa live aqui, talvez com a constelação. Encaminha lá para ela também. Vai me ajudar e eu acho que também vai ajudá-la com certeza. Então, para concluir, live amanhã às 15 horas, errei a hora. 15 horas, eu tô com o objetivo de fazer essas 5 lives até sexta-feira com assuntos diferentes, querendo trazer sempre um insight novo para vocês. Vem comigo, convida alguém para assistir junto com você. E aqui, para finalizar, o que eu podia dizer para vocês é o seguinte, pensa que a gente só pode ir para o futuro se o nosso passado tiver honrado. Eu não posso simplesmente querer negar tudo que aconteceu aqui atrás e dizer, agora eu vou dar certo. Não tem forças, ninguém tem forças. A gente só tem força de ir pra frente quando a gente dá lugar pro que veio antes. Fica com essa aí pra você hoje. Certo, amores? Obrigada por quem tá assistindo aqui ao vivo, quem vai assistir depois, o horário que for vai ficar salvo na minha feed ali. Eu vou mandar o linkzinho pra quem quiser assistir depois, ficar à vontade. Beijo! Obrigada, querida. Que bom que você tava por aí também. Amanhã tem mais. Beijo, gente. Até amanhã.